Imagine dois jogadores. Um gênio holandês, dono de uma técnica sublime e autor de um dos gols mais bonitos da história do futebol. O outro, um fenômeno africano, que correu o campo inteiro para marcar um gol antológico e se tornou o primeiro e único jogador da África a ganhar a bola de ouro. Dois estilos diferentes, duas histórias incríveis, mas uma pergunta que divide opiniões até hoje. Quem foi melhor, Marco van Basten ou George Weah? Van Basten, o artilheiro implacável que conquistou tudo com o Milan e a Holanda, mas teve a carreira interrompida por lesões aos 28 anos. Weah, o pioneiro que abriu caminho para o futebol africano no cenário mundial e, após pendurar as chuteiras, se tornou presidente de seu país. Hoje vamos mergulhar fundo nesse debate, com números, estatísticas, depoimentos de quem jogou ao lado deles e uma análise detalhada. Você vai descobrir quem leva a melhor nessa batalha de gigantes. Será o gênio holandês ou o fenômeno liberiano? Fique até o final, porque a resposta pode te surpreender. Vamos começar falando de Marco van Basten, o gênio holandês. Com passagens marcantes pelo Ajax e pelo Milan, Van Basten acumulou números impressionantes. 312 gols em 373 jogos na carreira. Ele foi 3 vezes eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA e foi peça-chave na conquista da Eurocopa de 1988, onde marcou aquele gol de voleio inesquecível na final contra a União Soviética. No Milan, ele conquistou 2 Champions League e 3 Scudettos, formando um trio lendário ao lado de Ruud Gullit e Frank Rijkaard. Van Basten era conhecido por sua técnica apurada, visão de jogo e capacidade de finalização. Para muitos, ele era o atacante completo. Mas a carreira de Van Basten foi marcada por uma tragédia. Lesões no tornozelo o forçaram a se aposentar precocemente, aos 28 anos. Apesar disso, em apenas 10 anos como profissional, ele deixou um legado imenso. Van Basten foi peça-chave no Milan de Arrigo Sacchi, que revolucionou o futebol com seu estilo de pressing alto e marcação intensa. Paulo Maldini, seu ex-companheiro, certa vez disse: Van Basten era um artista. Ele fazia coisas em campo que pareciam impossíveis. Agora vamos falar de George Weah, o fenômeno da África. Nascido na Libéria, Weah se tornou um dos primeiros grandes ídolos africanos no futebol europeu. Ele brilhou no Paris Saint-Germain e no Milan, onde conquistou a Champions League na temporada 94 a 95. Em 1995, Weah foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, sendo o primeiro e único africano a conquistar o prêmio até hoje. Ele também foi artilheiro da Série A e eleito o melhor jogador africano do século. Weah era um atacante explosivo, com uma combinação incrível de força, velocidade e habilidade. Roberto Baggio, seu rival na Série A, disse: Weah era um pesadelo para os defensores. Ele tinha tudo: físico, técnica e inteligência. Mas o impacto de George Weah vai muito além dos gramados. Após se aposentar, ele decidiu usar sua influência para fazer a diferença em seu país. Em 2017, Weah foi eleito presidente da Libéria, tornando-se o primeiro ex-jogador de futebol a assumir a presidência de um país. Sua eleição foi um momento histórico não apenas para a Libéria, mas para todo o continente africano. Weah prometeu combater a corrupção, melhorar a economia e trazer esperança para um país que sofreu com anos de guerra civil e instabilidade política. Sua trajetória é uma prova de que o impacto de um atleta pode ir muito além dos gramados. Weah não apenas inspirou uma geração de jogadores africanos, mas também mostrou que é possível usar sua voz e influência para promover mudanças positivas na sociedade. Vamos comparar os números. Van Basten tem mais títulos coletivos, incluindo uma Eurocopa e mais Champions League. Ele também venceu 3 bolas de ouro contra uma de Weah. Por outro lado, Weah foi um pioneiro para o futebol africano e teve uma carreira mais longa, jogando em alto nível até os 35 anos. Já Van Basten teve a carreira encurtada por lesões
aposentando-se aos 28 anos. Em termos de impacto, Van Basten brilhou em grandes competições, enquanto Weah abriu portas para o futebol africano e deixou um legado que vai além do esporte. Van Basten tinha uma média de 0,84 gols por jogo, enquanto Weah tinha 0,47. O holandês marcou gols decisivos em finais de Champions League e na Eurocopa, enquanto Weah brilhou mais individualmente, especialmente em sua temporada de 1995, quando ganhou a Bola de Ouro. Para dois ex-companheiros de Milan, o holandês era especial. Van Basten era o jogador mais completo que já vi. Ele fazia tudo com uma facilidade incrível, disse Franco Baresi, ex-zagueiro italiano. Jogar ao lado de Marco era como ter um super-herói no time. Ele resolvia jogos sozinho. Destacou o também companheiro de seleção Ruud Gullit. Weah também recebeu elogios. George Weah foi meu ídolo. Ele mostrou que um africano poderia ser o melhor do mundo. Lembrou Didier Drogba, ex-jogador da seleção de Costa do Marfim. Weah era um jogador único. Ele tinha uma combinação de físico e técnica que era quase injusta, falou Roberto Baggio, ex-adversário na Itália. Então, quem foi melhor? Van Basten ou Weah? A resposta pode depender do que você valoriza mais. Se for por títulos e impacto em grandes competições, Van Basten leva vantagem. Agora, se for por legado e influência no futebol mundial, Weah foi um verdadeiro pioneiro. Mas uma coisa é certa, ambos foram gênios do futebol, cada um à sua maneira. E você, o que acha? Deixa nos comentários quem você escolheria, Van Basten ou Weah. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta quem você acha que foi melhor e compartilha com seus amigos que amam futebol. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Valeu, galera! Até a próxima!